Deputado Marcelo, a primeira pergunta é sobre a questão da maioridade penal. O senhor mudou de posição da primeira votação para outra? O que é que aconteceu? Porque ficou essa imagem de que o senhor teria mudado a posição. Diferentes. Não. Como foi? Na essência, foi a mesma coisa. O que é que ocorre? Eu sou historicamente a favor da redução da maioridade penal. Por quê? Eu sou psiquiatra de formação. E há algumas correntes psicológicas, sociológicas, que acham que o homem é exclusivamente produto do meio. E isso é um prejuízo cultural extraordinário, é uma ideia errônea, que precisa ser combatida. E eu venho combatendo isso a minha vida inteira. Então, o que é que ocorre? Nós todos, eu sou o que sou hoje, você é o que é, o Marcos é o que é, todos nós somos o que somos, e podemos agrupar assim em 3 grandes fatores. Primeiro, a constituição com a qual nós nascemos, a nossa carga genética. Então, cada um de nós, do jeito de um cavalo, do jeito de um cachorro, do jeito de um passarinho, a gente nasce com a carga genética, com as tendências para um lado, as tendências para o outro. Segundo, a nossa educação, a nossa criação, como os nossos pais nos educaram, os valores acumulados ao longo da vida, ao longo da vida, os exemplos, os princípios que foram transmitidos para nós durante a nossa vida. Então, a conjunção desses 2 fatores é que compõem a nossa personalidade do presente. Mas, principalmente, por isso eu deixei por último, aquilo que nós, no nosso arbítrio, nós nos determinamos a ser. As nossas escolhas. As nossas escolhas. Quer dizer, desde cedo, eu, você, todos nós, traçamos um rumo para a nossa vida. Eu quero ser isso. Eu quero estudar. Que tem uma influência. Eu quero me formar. Que tem uma influência dos 2 fatores que o senhor citou anteriormente. Pronto. Eu quero ser um cidadão de bem. Eu quero ser um bom pai de família. Eu quero ser uma pessoa honrada. Bom profissional. Ou eu não quero estudar. Eu quero beber cachaça. Eu quero vida fácil. Eu quero traficar. Eu quero roubar. Eu não quero enfrentar as dificuldades da vida. É uma opção que cada um de nós faz. Então, concluindo, o que é que nós somos hoje? Todos nós, seres humanos. Estou falando aqui da humanidade inteira. A carga genética que nós recebemos, a educação, a influência do meio que nós tivemos. E as escolhas. Mas, sobretudo e principalmente, aquilo que nós nos determinamos a ser. E traduzindo essa explicação no voto. Traduzindo. Isso daí leva a essas correntes psicológicas, eu sou psiquiatra, a essas correntes sociológicas, a interpretar que o delinquente é uma vítima e não um algoz. Entendi. Está entendendo? Não, o camarada hoje é traficante, o sujeito hoje é bandido, o camarada hoje é ladrão, porque o Estado não lhe deu os meios, não lhe deu uma boa educação. Isso não é verdade. Porque se fosse, nós levássemos esse raciocínio ao extremo, todo mundo que passou privações seria bandido. E todo mundo que não teve privação... Não era. Seria pessoa honrada. Exato. Eu não vou dizer que é o contrário, mas vou dizer que, no mínimo, essa questão é neutra. Então, o que é que eu advogo? Eu advogo uma situação mais forte do que o que foi aprovado no Congresso. O que é que nós aprovamos? A redução da maioridade penal de 18 para 16 anos para determinados casos, determinados crimes. Qual é a minha ideia? A minha ideia seria assim, que quem tivesse abaixo de 12 anos fosse plenamente, completamente inimputável. Certo. Ou seja, uma criança que praticar qualquer delito. Até os 12? Até os 12 anos, ele vai para um sistema correcional de educação, mas ele não responde pelos seus atos. Então é como se ele fosse um incapaz do ponto de vista civil e se fosse um irresponsável do ponto de vista penal, ou seja, não responderia pelos seus atos. Acima dos 16 anos, a minha ideia
ele seria plenamente responsável, como somos hoje os adultos. Acima dos 16 ou dos 12? Dos 16. Dos 16. Aí ficou um vazio entre os 12 e os 16. Entre os 12 e os 16, a minha ideia é que a pessoa seria parcialmente imputável. Então, teria que se estudar caso a caso. Para determinar o que... Para determinar. Por quê? Seria Porque feito. dos 12 aos 16, a pessoa tem um entendimento do caráter criminoso. Mas, muitas vezes, ele não se determina segundo esse entendimento. Por quê? Por causa dos impulsos, por causa da falta de experiência, pela influência dos outros, das más companhias. Tudo isso era um contexto que teria que ser analisado. Agora, uma pessoa com 16 anos, com 17 anos, que já estuprou, que já matou um, que já matou dois, que já matou três e pode continuar matando porque ele é um coitadinho que não sabe o que está fazendo, isso não tem lógica. Então, respondendo aqui o meu voto. Primeira votação, como é que o Marcelo Castro votou? Votou sim a favor da redução da maioridade penal. Segunda votação, como foi que o deputado Marcelo votou? Me abstive. Isso. Não porque eu mudei de ideia do conteúdo. A minha questão foi um posicionamento sobre a forma como o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, está sendo conduzida. A nossa Constituição, que é a nossa lei maior, que aliás eu aprendi isso com o grande deputado que teve no Piauí, o Ribeiro Magalhães, eu cheguei na Assembleia, médico, psiquiatra, não entendia de direito, e comecei a fazer um pouco de confusão. Ele disse, Marcelo, deixa eu lhe ensinar aqui como é que é. Primeiro, você escreve aqui, portaria. Depois, em cima, lei ordinária. Depois, em cima, lei complementar. Depois, em cima, Constituição. Você olhou para a Constituição, teve na Constituição, não interessa que o resto de baixo esteja dizendo o contrário. O que vale é a Constituição. O que é que diz a Constituição brasileira? Nenhuma matéria que seja rejeitada, ela pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. O que é sessão legislativa? É o ano legislativo. Então, nós estamos na sessão legislativa de 2015. Então, toda matéria que for rejeitada, ela não pode mais ser apresentada no ano de 2015. Ela só pode ser reapresentada no ano de 2016. Só fazendo aqui um parêntese. Então, a minha abstenção... Foram várias críticas de parlamentares, que, segundo esses parlamentares, o deputado Eduardo Cunha teria rasgado o regimento da Câmara, a Constituição. Pronto, exatamente. Já outros defendem que era possível fazer essa votação. Não é de jeito nenhum, não tem lógica. O que foi que nós votamos no dia anterior? Para o povo entender melhor. Nós votamos, vamos supor, soja, milho, arroz, feijão e algodão. Foi reprovado. Como é que no dia seguinte o Eduardo Cunha substitui algodão por farinha? Porque farinha não estava no jogo. Aí você pode votar os outros de novo, pode votar soja de novo, pode votar milho de novo, pode votar feijão de novo? Não pode, não tem sentido isso. O Marco Aurélio, aliás, a minha posição foi anteontem. Eu fiz um discurso na Câmara exatamente criticando isso. Hoje eu vi no Jornal Nacional o Marco Aurélio dizendo exatamente o que eu disse. O senhor acha que essa votação pode, inclusive, ser anulada? Eu não tenho a menor dúvida que ela vai ser anulada. O Supremo Tribunal Federal não pode aceitar uma transgressão dessa. Porque, olha, preste atenção como é que fica ridículo. Nós votamos na terça-feira, foi derrotado. Votamos na quarta-feira, foi aprovado. Vamos supor que quarta-feira tivesse sido derrotado de novo. Pelo que ele fez, na quinta-feira podia votar de novo. Até ser aprovado. Até ser aprovado. Ora, não tem sentido. Um deputado... Mas eu escutei dizendo que não era o mesmo texto original. Não era uma vírgula. É como eu estou dizendo, mudou algodão por farinha. Mas os outros continuam do mesmo jeito. Crime hediondo, está entendendo? Latrocínio, roubo seguido de morte. Tudo isso aí estava no primeiro texto. Não podia constar. Todas as matérias que está... A interpretação legal é a seguinte. Todas as matérias que estavam no primeiro texto, votado na terça-feira, eles não podiam ter sido votados de novo na quarta e nem até o dia 31 de dezembro de 2015. E no caso da reforma política? O caso da reforma política foi o primeiro... Não é parecido? A mesma coisa. Foi a mesma coisa que ele fez. Nós votamos num dia
que as empresas não poderiam doar para campanhas eleitorais. No outro dia, votamos de novo. Então, por que a minha reação? É porque está virando... Também foi legal? Foi ilegal também, completamente ilegal, inconstitucional. A Constituição não permite. Porque imagine o seguinte, eu recebi um WhatsApp ontem, a pessoa dizendo, se o Eduardo Cunha fosse o juiz da partida da Alemanha contra o Brasil, a partida não ia terminar nunca, só terminaria no dia que o Brasil descontasse os... Pô, não ia terminar nunca não, deputado. Aquele futebol ali era uma partida eterna, viu? Então não pode. Nós temos que ser escravo da lei. Ou seja, qual é a moda que inventou na Câmara agora? E já há um movimento dos parlamentares que foram contra para anular a votação? Dos parlamentares, da CNBB, da OAB, de todas as entidades do Brasil, assinatura? Porque a Câmara está completamente desgovernada. O senhor assina, como Sumato, o senhor assina? Eu assino em primeiro lugar. O senhor se arrependeu de fazer campanha pro Me arrependi demais. Eduardo Cunha? Nunca pensei que ele fosse... Como se diz no interior, que o senhor conhece bem, no corpo todo. No corpo todo. Então, imagine essa situação. Não pode continuar. Por quê? Ele se resguarda, vai para a tribuna da presidência e diz, não, foi uma decisão, a decisão não é minha. A decisão é do Colégio de Líderes. E ele não está mentindo, não. É verdade. Ele influencia o Colégio de Líderes... Para decidir aquilo que é de interesse dele. E os líderes vão lá e assinam. Não é assim. Não pode, colégio de líder nenhum pode estar acima do regimento, pode estar acima da lei, pode estar acima da Constituição. O colégio de líderes é político. É político para tomar uma decisão, para facilitar a tramitação das matérias. Mas com base na Constituição. Sob o regimento, da Constituição. Sob a lei, sob a Constituição. Isso. E não ao largo do regimento, ao largo da lei, ao largo da Constituição. Deputado, nosso tempo está esgotado, a entrevista é muito boa, como sempre, mas eu preciso fazer uma última pergunta. O senhor vai se candidatar de novo à presidência do PMDB? Estou pensando. Porque o deputado João Matos disse, se o senhor não for, ele está... Não, claro, João Matos lançou sua desistência. Se eu não for e o João Matos apresentar essa disposição, será o meu candidato. Mas assim, só para a gente entender, hoje, qual é a tendência maior do senhor se candidatar ou não? Eu acho que a tendência é de eu me candidatar. Pronto, nós vamos frear um pouquinho, Marcos. Deputado João Matos. É porque assim, ao invés do deputado João Matos lançar sua própria candidatura, ele lançou sua desistência. Ele disse assim, não, cogitou, não lançou não, cogitou. Ele vai desistir, ele vai desistir. Deputado, muito obrigado pela presença. Vamos ter que... É sempre boa a entrevista, porque a gente consegue debater muitos assuntos. Vamos marcar outra volta. A minha posição, que fique clara aqui para a opinião pública. Ficou bem. Eu sou a favor da redução da maioridade penal mais drástica do que o que foi aprovado pela Câmara. E meu voto de abstenção foi para não cohonestar, para não compactuar, tá entendendo? Com um desmando, uma aberração, uma distorção, tá entendendo? Que estão fazendo na condução do trabalho da Câmara. Okay. Quer dizer, eu não quero me apresentar como uma pessoa que estou concordando com esses métodos. Só isso. Obrigado, deputado.